aula, que é um vídeo dos nossos destaques dos exames de qualificação, né, de estudantes que garantiram o conceito A. Então, vou passar aqui rapidinho para a gente poder parabenizar publicamente essa galera aí. Viram, né? 143 alunos garantindo o conceito A nos exames de qualificação. Parabéns a todos. Parabéns a vocês que estão aqui na aula, né? Com foco e determinação, vocês vão conseguir a aprovação na UERJ. Então, boa aula para vocês. É com você, Tami. Valeu, Isa! Boa noite, gente! Estou muito animada, hein? Estou animadaça! Eu quero saber quem está animado junto comigo, porque hoje a aula promete. Hoje eu prometo, mas eu vou cumprir, ok? Então, olha só, para dar certo... olha minha blusa, não sei se vocês conseguem ver, ó. Bandeira, Manuel, ó, Drummond, quem mais? Andrade, Clarice, Machado de Assis. Eu vim na literatura, gente. Eu vim trabalhar na literatura porque hoje eu quero essa aula para cima. Então, vem comigo, hein? Vem comigo. Para quem não me conhece, sou meio maluca assim mesmo, gente. Não dá, não sai da aula, não. Fica aí, fica comigo, tá? Que titia é meio doida assim, mas funciona a aula, tá bom? Então, gente, muito prazer para quem é novo no grupo. Quero parabenizar todos vocês, como a Isa muito bem falou, a gente tem que exaltar mesmo vocês, que vocês conseguiram conceituar. E agora, a reta final é muito mais fácil. Por quê? Porque agora você só precisa estudar aquelas matérias que você gosta, que você tem mais facilidade, que são as matérias específicas do seu curso. Mas, como redação é para todo mundo, a gente não pode deixar de estudar redação. Porque falar bem, escrever bem e refletir criticamente é o que você precisa fazer em qualquer profissão. E é por isso que eu estou aqui, tá bom? Gente, é o seguinte, tem algumas ideias, né, para essa aula de hoje. Eu fui preparando, foi surgindo coisa na minha cabeça, mas eu falei assim, não vou falar muito não, porque se eu falar muito, a gente vai desfocar um pouco, né? Então, assim, Thaís Maria falou para mim hoje que já tinha sido liberado, né, o tema 4 da redação. Então, eu montei essa minha aula 9 em cima do tema 4, tá? E o que eu pensei para essa aula de hoje? Vamos lá. Quem assistiu a minha última aula sabe que eu peguei um capítulo do livro, li junto com vocês, mandei um PDF, né, para vocês, de uma parte do livro, e a gente fez a leitura aqui ao vivo, e nessa leitura a gente foi fazendo o quê? Foi pensando junto, né, destrinchando, esmiuçando cada crítica, cada polêmica, e funcionou super bem. Então, eu vou fazer a mesma coisa hoje. Eu vou trazer para vocês pedacinhos, é claro que eu não vou conseguir ler tudão, porque isso precisa, né, que seja feito em casa, né, um deverzinho de casa é ler o livro, né? E atenção, hein? Não substitui a leitura desse livro pela série. Dica da Super Prof, tá? Ah, Tami, mas a série é muito parecida com o livro. Sim, é muito parecida com o livro. Mas tem também, para quem assistiu a série, como eu assisti, e quem lê o livro, como eu também estou lendo, porque eu não terminei, mas eu estou lá no finalzinho já, estou lendo fragmentado. Se vocês verem meu livro, gente, ele está tudo... É porque aqui nesse negócio dá para ver. Mas ele está tudo rabiscado. Inclusive, vocês me desculpam aí o PDF que eu enviei. Eu enviei esse PDF, ele está meio rabiscado assim, mas é porque eu faço umas anotações no meu livro.
Eu acho que livro é para a gente anotar. Livro que fica todo bonitinho na estante, para mim não serve. Então, eu rabisco mesmo o livro e tá lá com uns rabiscos meus, né? Mas eu fiz ali um PDFzinho e aí compartilhei com vocês. Se ficar ruim para ler aqui nessa tela, não tem problema, porque aí a gente faz o quê? A gente coloca, vocês leem aí no celular de vocês, para conseguir acompanhar a leitura, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês, para a gente começar. Cadê? Já estamos meio lenta, né, nessas coisitas, mas a gente consegue. Calma lá. Achei. Vou ler para vocês. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Deixa eu ler para vocês aqui. Sim. Beleza. Eu vou tirar aqui o fixar. E eu quero que vocês acompanhem assim algumas partes, né, desse livro. Por quê? Porque a gente vai selecionar fragmentos do livro. Por que eu falo para vocês assim? Não assista só a série. Quem que vai assistir a série, muito bacana que vocês assistam a série. Dá uma realidade muito legal. Eu vou falar a minha percepção. A minha primeira percepção da série foi um pouco chocante, principalmente nos primeiros episódios, onde tem aquela cena, né, onde a nossa protagonista sofre o primeiro ato de violência, né, que ela sofre um estupro ali com a presença do comandante, a esposa do comandante, sobre uma leitura bíblica, uma cena horrorosa, que toda vez que eu assisto essa série me dá ânsia de vômito, passo mal, não gosto, né? Mas, e retrata muito bem. Só que o livro, ele traz muitas descrições minuciosas, né? E parte principalmente de uma leitura em primeira pessoa, né? Que a personagem, ela é uma mulher protagonista. Então, assim, a gente parece que nas palavras dela, nos detalhes que ela oferece no livro, na série você visualiza, né, aquela cena, mas você sente diferente na leitura. E aí tem pedaços em que ela fala coisas que não aparecem na cena da série. Então, assim, eu não sei até que ponto, porque eu não assisti toda a série, né? Eu assisti, sei lá, quantas temporadas, não lembro, porque foi em 2017, né, que foi lançada a série, ou 2018, eu não lembro agora. Eu não lembro quantos episódios eu assisti, então não posso dizer para vocês, até o episódio tal, o livro bate certinho, depois do episódio tal, não bate. Mas, assim, vou ser bem sincera para vocês, tá? No meu ponto de vista, se você pegar as principais polêmicas que eu e o André estamos trabalhando aqui em conjunto com vocês, e vocês lerem com atenção os eixos temáticos, no Enem a gente não tem eixo temático? Aqui no ERJ também a gente tem o eixo temático. Se você pegar os eixos temáticos sociedade, eixo temático mulher, eixo temático religião, e esmiuçar dentro do livro essas polêmicas, cara, vocês estão muito, muito, muito à frente, assim, de muita gente. Então, assim, minha super dica, tá? Que você leia os pontos centrais, as polêmicas centrais. E aquilo que eu falo, né? Leia já o livro na maldade. Se você já sabe que existe uma polêmica em torno da religião, então já lê aquele pedaço que ela falar sobre a religião com aquela maldade. Com a maldade o quê? Maldade ruim? Não, a maldade de sagacidade. Pô, eu posso grifar esse trechinho aqui, porque esse trecho aqui vai me dar algumas referências interessantes. Então, eu vou ler nessa perspectiva, tá? Então, eu vou destacar para vocês, eu não vou ver o chat, tá? Eu vou abrir aqui, vai ficar só o PDF grandão. Eu não consigo ver o chat, mas vamos lá. Vou tentar ver aqui se vocês conseguem ler, se não conseguem, acompanha na leitura que eu mandei, tá? Esse capítulo 10, ele tá... Deixa eu ver, eu nem lembro onde que eu marquei. Inclusive, gente, por que eu separei esse capítulo, tá? Porque eu montei o tema 4, junto com o André. E os textos bases, né, do tema 4 são esses aqui, tá bom? Então, eu vou ler para vocês, para que vocês entendam a nossa pergunta-tema
e no que a gente se baseou para construir esse tema aqui, tá bom? Então, não é uma leitura perdida, tá? É uma leitura centralizada. Vamos lá. Deixa eu abrir no meu. Nem sei como é que eu marquei isso. Se eu marquei aqui, marquei, achei. Começa na página. Quem tem o livro pode acompanhar pelo livro, tá? Eu vou ler aqui porque eu sou cegueta, não consigo ler. Vamos lá. Tá vendo a parte grifada, ó? Por vezes eu canto para mim mesma, em minha cabeça, alguma coisa bem lúgubre, chorosa, presbiteriana. Opa! Olha a palavra presbiteriana aí. O que é presbiteriana? Não tem a ideia de denominação religiosa? Lê na maldade. É isso aí. Aí olha o que por vezes ela canta para ela mesma. Maravilhosa graça, tão doce teu som, pode salvar um náufrago como eu, que um dia se perdeu, mas ora se encontrou. Opa, hino da igreja. Que esteve preso, mas ora está livre. Embaixo, quem tem a mesma edição que eu, percebe que a palavra livre está com asterisco. Por que ela está com asterisco? Porque ela faz a referência à letra do hino que é citada na tradução livre. Nós sabemos que em cada denominação existe uma tradução diferente. Mas o que é essa primeira parte do capítulo 10? É a nossa protagonista fazendo a referência à letra de um hino. E por que ela está cantando? O que ela está pensando? Continuemos. Ela diz assim: não sei se a letra está correta, eu não me lembro bem. Essas canções não são mais cantadas em público, especialmente as que usam a palavra como livre. São consideradas perigosas demais. Pertencem às seitas proscritas. Gente do céu, nem o hino da igreja essa menina pode cantar. Por causa do quê? Quem me diz? Deixa eu voltar para o chat. Quem me diz por quê que a gente não pode cantar o hino Maravilhosa Graça? Coloca no chat aí se você está acompanhando. Eduardo, meu amor, você está aí? Boa noite. Exatamente, Tamires, minha xará, muito bem, vocês colocaram aí. Porque o hino fala de liberdade. Gente, até o hino que é religioso não pode falar. Porque a palavra liberdade é perigosa demais. Você não tem direito de ser livre. Porque quando você canta até no seu momento íntimo com Deus, você não pode ser livre. Liberdade é uma palavra perigosa. E é por isso que eu coloquei ela no tema 4. Sigamos. Aí continua. Pertence às seitas proscritas. Aí ela canta outra música. Me sinto tão só, baby. Me sinto tão só que poderia morrer. Opa! Um outro asterisco nessa palavra morrer. Se você olha a referência embaixo, por que a gente não pode falar a palavra morrer? Letra de... Não sei falar inglês, tá? Não julguem meu inglês. Heartbreak Hotel, de Elvis Presley. Falei bonito? Desculpa aí quem é do inglês, tá? Titia não sabe pronunciar. Obrigada. Então ela faz uma referência a um outro canto. Mas um canto que eu também não tenho liberdade, meus amores. Por causa de quê? Por causa de quê? Tem a palavra morrer. E uma aia, a última coisa que ela pode fazer na vida dela é morrer. Por que ela não pode morrer? Me diz aí. Nem para morrer as minas têm liberdade, gente. Obrigada, minha xará. Porque elas precisam ter filhinhos. E uma morta não faz filhinhos. Então, reparem como que essa mulher está presa dentro desta seita, dentro deste lugar
que se chama Gileade, e que não é à toa que é Gileade, que é um lugar fértil, um lugar bom. E, antagonicamente, Gileade na Bíblia, que eu já falei numa aula minha, se você não assistiu, vá lá e assiste. O nome dessa cidade onde essas moças estão é Gileade. E em Gileade também não se tem liberdade para morrer. Ou seja, você está presa. Sigamos. Ela diz assim: essa também eu não posso cantar, porque essa música de Elvis Presley, fazendo analogia, e o livro é escrito por volta de 1985, Elvis Presley, anos 60, não é isso? Né? Então, ela já tinha vivenciado, né, o auge de Elvis e daquela ideia de um Estados Unidos livre, de um Estados Unidos que tem diversidade, mas ela não tem mais isso, porque isso ficou no passado. Então, ela continua dizendo assim: olha, essa música eu também não posso cantar. Eu a conheço de uma velha fita cassete da minha mãe. Né? Ela tinha um aparelho de som distorcido e pouco confiável que ainda podia tocar essas coisas. Costumava, olha o tempo verbal, ó, costumava pôr a fita quando seus amigos se reuniam em nossa casa e tinham tomado alguns drinks. Opa! Então, estamos relembrando coisas que eram comuns, coisas que eram normais para ela, né? E que agora já não são mais. E aí ela diz assim: não canto esta com muita frequência, ela faz doer minha garganta. Não há muita música nesta casa, exceto a que ouvimos na televisão. De vez em quando, Rita cantarola, enquanto amassa farinha para fazer alguma massa ou descasca alguma coisa. É um cantarolar sem palavras. Reparem que está na página 69 e eu grifei também. Né? É um cantarolar sem palavras, sem melodia, impenetrável. Gente, como é que pode ter uma música que não tem melodia? Me diz isso. Como que ela tá lá cozinhando? Quem cozinha lá? Né? Eu cozinho cantando também. Eu adoro botar uma musiquinha, fazer minhas coisas lá, fazer uma faxina, boto uma música, animo a casa. Música é vida. E se você não tem música, se você não tem vida, você não tem nada. A vida delas é vazia, é sem graça, é triste, é oprimida. Eu fico imaginando. E minha cabeça faz umas voltas, né? Vocês sabem que eu sou meio doida, né? Minha cabeça fica viajando. Eu fico, meu Deus, imagina, a mulher tá lá cozinhando para botar nem na JBFM. Uma vida muda, sem som, sem alegria, sem cores. Tadinha. Tô um pouco exagerada, né? Eu vou acalmar hoje, porque eu tô um pouco assim. Tô falante demais hoje. Eu tô. Minha Rádio Mix. Para quem gosta aí dos pagode, dos sambinha, né? Um churrasco, domingo à tarde. Tadinha da Rita. Podia nem cantarolar. Sigamos. E por vezes, da sala de estar, vira o som tênue da voz da Serena, de um disco gravado há muito tempo e agora tocada no volume baixo. Eu não gosto de ouvir música baixa, não. Eu gosto de ouvir música e meu vizinho também. De modo que ela não seja apanhada ouvindo enquanto faz tricô, recordando-se de sua antiga glória, agora amputada. Aleluia! Tá no texto. Tá? Continuamos. Está calor para esta época do ano. Casas como estas ficam quentes, como o sol. Não há isolamento suficiente ao meu redor, o ar está estagnado, apesar de pequena corrente, o sopro que entra passando pelas cortinas. Eu gostaria de poder abrir a janela inteira até onde acabasse. Logo, teremos permissão para passar a usar os vestidos de verão. Putz, grila! A mulher não pode abrir a janela! Um calor da infâmia da moléstia! Imagina se é no Rio de Janeiro, 50 graus. Tu não tem a liberdade de abrir a tua janela para entrar um ar, vai ter que morrer abafada. Vocês têm noção do peso desse livro? Vocês têm noção? Que quando eu leio, eu fico assim... Ai, Senhor amado! Sigamos. Os vestidos de verão estão fora da mala e pendurados no armário. Ah, sabe por quê? Estados Unidos, né?
Estados Unidos é frio. Quando página 69, tá? Estou na segunda estrofe da página 69. Para quem tem essa edição aqui, tá? Edição, sei lá, 2017, que eu acho que é a minha. É porque a referência ele fica ruim, né? Tá pequeno. Mas vocês têm PDF, então depois vocês acompanham. Mandei mais para quem está sem PDF e tal. É bom para ver os grifos que eu faço aí, porque eu rabisco tudo, né? E ela diz assim, que os Estados Unidos, gente, faz muito frio. Mas quando faz calor, é calor para valer. É calor. 50 graus. Pior que o Rio de Janeiro, tá? Porque Rio de Janeiro, a gente que mora em Maricá, meu país é Maricá, ainda tem um frescor, porque aqui tem muitas árvores, né? A gente tem ali o mar, e dá aquela refrescada. Agora, tem lugar, gente, como falaram aí no chat, Mato Grosso, quente pra caramba. Então, imagina, um lugar abafado, você não tem como respirar. Você tem que pedir liberdade para abrir a janela. Isso não existe. Pelo amor de Deus. Sigamos. Aí, olha só que trecho interessante esse aqui. Aí ela diz assim, os vestidos de verão estão fora da mala e pendurados no armário, 2 deles de puro algodão. Olha quanta descrição. Vários vestidos, 2 deles tinham algodão. Mesmo assim, quando está quente e úmido em julho e agosto, você usa dentro deles. Contudo, não precisa se preocupar com as queimaduras de sol, dizia tia Lídia horrorosa. A maneira deplorável e exibida, olha isso, a maneira deplorável e exibida com que as mulheres costumavam se comportar. Costumavam no passado. Você vai para a praia, que é de vestido, de burca, né? Porque as mulheres, nesse passado que ela está falando aqui, podiam usar biquíni, passar um cenoura e bronze, né? Passar um óleozinho de sei lá o quê, para se queimar, né? E olha como é que ela declara, né? A maneira deplorável e exibida com que as mulheres costumavam, passado, se comportar. Passando óleo no corpo, como se fossem carne assada num espeto. E de costas e ombros nus, na rua, em público, ombros nus, nem assim, blusinha de manguinha, ó, podia usar. E as pernas sem nem sequer meias finas e cobri-las. Não é de admirar que aquelas coisas costumavam acontecer. Coisas, a palavra que ela usava, quando não importa o que quer como que fosse, que substituísse, era desagradável, ou ofensivo, ou obsceno, ou horrível demais para passar por seus lábios. Então, elas tinham vergonha até de falar como era o seu comportamento antes de tudo isso acontecer. Uma vida bem-sucedida para ela era uma vida que evitasse essas coisas, que excluísse essas coisas. Deixa eu falar um negocinho para vocês, né? Vocês acreditam? Vocês sabem, né? Eu sempre que eu falo, né, que eu sou feminista, as pessoas falam que, às vezes as pessoas falam assim, feminista, odeia homem. Gente, eu não odeio homem. Eu sou casada com um homem, eu tenho um filho homem, eu tenho pai, como é que eu vou odiar homem? Né? Quando a gente fala de feminismo, as pessoas tendem a achar que são aquelas, né, pessoas loucas que chegam na igreja, mijam, mostram os peitos. Feminismo não é isso. Feminismo é o direito que as mulheres têm e querem ter, né, para poder usar a roupa que quiserem, sair nas ruas sem medo de ser estuprada, violentada, agredida, ter salários dignos iguais a dos homens. Então, direito a votar, direito a fazer tudo que um homem tem. Isso é o feminismo. Né? E não há mal nisso. Mas, às vezes, o feminismo também deu muito errado porque existem mulheres que são machistas, como é o caso dessa personagem, né? Que acha que, por ela achar que não é legal ir para uma praia e colocar, né, um biquíni para tomar sol, é que ninguém pode fazer também. E existe uma larga diferença entre eu quero fazer e eu posso fazer, e eu não quero fazer, mas eu também não quero não quero mandar no direito de outra pessoa que quer fazer. Né? Isso é muito simples. É uma pauta em que a gente precisa entender e tematizar, porque esse livro trabalha muito isso, essa liberdade feminina. Né? Quando a gente fala que a gente é feminista, é o direito que todas nós temos. Né? Eu não quero ter, não é um feminismo radical, muito bem colocado aí. Né? Isso nem considero feminismo, porque isso foge do que é o verdadeiro feminismo. Né?
E a gente precisa entender que a polêmica que está em torno desse livro eu não quero ser assim, beleza, mas eu também não posso infringir que outra pessoa tem esse direito. Essas são algumas das reflexões críticas que nós temos que entender, porque se vocês escolheram fazer o vestibular da UERJ, quem escolheu a UERJ escolheu porque a UERJ é crítica, né? A UERJ é crítica. Lembra que eu falei agora no início da aula que me dói muito, né, falar sobre questões religiosas e a cena, né, de deturpação daquela passagem bíblica que inicia o livro, né, de Raquel? Me dói porque, na minha opinião pessoal, né, que eu nem gosto de ficar expondo, mas alguns de vocês já sabem, eu não gosto porque eu tenho a minha religião, né? E se deturpar aquilo que eu acredito me dói. Mas eu entendo que esse livro é uma crítica. Um exemplo bem simples. Eu, Tami, né, pessoa, ser humano, individual, eu não faria um aborto. Eu, Tami, se eu engravidasse, mesmo não querendo um filho, eu não optaria por fazer um aborto. Porque eu não acho que no meu corpo eu gostaria de fazer isso. Não, vai contra os meus princípios. Mas eu também não posso dizer assim, porque eu sou religiosa, eu tenho minha religião e eu não quero fazer aborto, eu não posso proibir que outra mulher faça. Porque o corpo dela, não o meu. É a ideia dela, não a minha. É a religião, as concepções dela, não a minha. Então é isso que esse livro está falando, né? Que essas liberdades individuais, elas foram oprimidas, né? Liberdade, só que aqui é uma liberdade bem extrema, né? É uma liberdade, por exemplo, que a gente acabou de ler, de abrir uma janela. Você não pode abrir a janela? Olha que louco, né? Então a gente precisa saber separar minha opinião pessoal, do restante da sociedade. Não é que eu quero aquilo para mim, eu tenho que querer para o outro, né? Então a gente o tema central desse livro, digamos assim, ele está envolvido, sobretudo, com a ideia do geral e não do individual. Porque dentro desse tema 4, o que a gente vai trabalhar? As liberdades individuais. Pegaram a ideia do tema 4? Ok? Professora, eu só queria tirar uma dúvida. Sebastião, boa noite. Boa noite, tudo bem, professora? Tudo bem? Tudo ótimo. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu vi você falando sobre o livro, né? Estava narrando o livro. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu não li esse livro ainda, né? Eu vou ler esse livro, vou ler esse livro, vou ter essa oportunidade de ler. Obviamente eu vou ler. A questão das minorias, porque existe um grupo de mulheres que gostam de ter mais liberdade que outras, né? Existem minorias de mulheres feministas, outras não são feministas, outras têm uma certa predileção, tem outros relacionamentos, outras defendem uma opinião, outras não. Essas liberdades, né, que o livro fala, nesse lugar, cada liberdade delas, uma liberdade pode tolher a outra, ou é o machismo que faz com que essas liberdades, todas elas sejam tolhidas, ou algumas minorias são prejudicadas em benefício de outras, que acabam aceitando o machismo. Entendeu a minha pergunta? Entendi. Vamos lá. São algumas perguntas dentro de uma só. Vamos lá, Sebastião. Esse livro, o que eu acabei de falar aqui é uma liberdade que foi oprimida, que é a liberdade em relação à mulher. Mas o livro também vai falar de outras liberdades e de outras minorias que também foram afetadas pela República de Gileade. Só que no livro o tema central são as mulheres, né? Então todas, o que eu acabei de ler aqui é abrir uma janela, cantarolar, até cantar um hino. Você não pode, porque se o hino tiver a palavra livre, pronto, está proibido, não pode cantar. Se a música tiver a palavra morrer, está proibido, não pode cantar. Se você é gay, você está oprimido, você tem que sair dessa república. Se você é infértil, você está condenado à morte. Então, são várias liberdades que são
restringidas e oprimidas. Eu apenas dei o exemplo de uma, né? Porque isso, gente, esse livro, ele é um extremo. Ele é o quê? Uma distopia. Para quem não lembra o que é distopia, distopia é um lugar ruim, um lugar péssimo, um lugar improvável, né? Com situações de extremo. Não é situações simples, são extremos, tá bom? Então, a gente trabalha aqui a distopia religiosa, a gente trabalha a distopia dentro do feminismo, a gente trabalha a distopia dentro das minorias. Só que o tema central está, sim, envolto, né, da questão do homem ter sempre o poder. Inclusive, isso foi tema 3, que eu já vou corrigir, tá? Essa semana eu começo a corrigir as redações do tema 3, onde a gente fala do machismo, né, do patriarcado, sobre a parte do feminino. E nós optamos em fazer cada tema de redação aqui do Pré-UERJ Maricá uma polêmica. Então, a polêmica de hoje, que é o tema 4, eu vou falar de um assunto que é o quê? A sociedade. Eu vou passar o slide aqui, aproveito para passar logo, para a gente entender a minha ideia, tá? Vamos lá. Galera, é o seguinte. Isso aqui eu já tinha falado, estou só relembrando. 5 coisas que a UERJ espera de você nessa prova. Criticidade. Sem crítica, não faz a prova da UERJ. Então, se você não tem crítica social, desiste agora. Porque se você não souber criticar, você está fora. Tem que saber as polêmicas e tem que saber criticar. As críticas já podem ser construtivas e destrutivas? Tanto faz? Nesse livro não tem nada construtivo. Não, no caso, eu sei, tudo bem. No caso aí é tudo negativo, né? Entendi. Mas se o tema dá margem para uma crítica construtiva, cabe, né? Caberia. Me diz uma crítica construtiva. Não. Se fosse um outro tema que coubesse uma crítica construtiva. Não nesse caso, óbvio, não tem nenhuma crítica construtiva. Uma crítica construtiva. Não tem, não existe. Embora eu não tenha lido o livro, provavelmente, como você falou, não existe. Praticamente não existe. Não existe. Não existe. Nada de bom. Tudo ruim. Tudo uma merda. Existe a crítica que você vai fazer em relação aos problemas abordados no livro. Aí tu pode fazer a crítica e eu vou te ensinar a fazer isso hoje. Segura aí, tá? Vamos lá. Pensamentos previamente amadurecidos. Por que previamente amadurecido? A UERJ, diferentemente do Enem, ela te dá um livro no início do ano. Ela te diz, olha, a nossa prova vai ser em cima desse livro aqui. Estuda ele. Lê todas as polêmicas desse livro que a gente vai amadurecer essa ideia. Então, o que eu estou fazendo aqui com vocês? Estou lendo o livro e amadurecendo as ideias desse livro. Amadurecendo as polêmicas e esmiuçando para você chegar lá na prova. Opa! Se o tema vier com religião, eu já tenho uma ideia. Se o tema vier como falando da mulher, eu já sei o que falar. Se o tema falar sobre sociedade, totalitarismo, hierarquia, patriarcado, eu também já sei o que falar. Então, o que a UERJ quer de você? Pensamento previamente amadurecido. O que é pensamento previamente amadurecido? É pegar as polêmicas, estudar elas no livro, por isso que não substitui a leitura do livro, e aí sim você já vai preparado. Ah, Tami, mas você ensina redação coringa? Na UERJ, eu não ensino redação coringa. Eu ensino estrutura coringa com temas amadurecidos. Quem já comprou meu e-book de redação já viu como é que eu separei. Coloquei as polêmicas e coloquei lá os pensamentos previamente amadurecidos. 3. Opiniões baseadas em fatos. Nós vamos colocar na estrutura de redação UERJ exemplos do próprio livro. E esses exemplos, eles têm que estar baseados em fatos que estão no livro. Então, é por isso que você tem que ler. Por isso que você tem que saber quais são as polêmicas e entender os capítulos. Por isso que cada aula minha que eu tiver ainda com vocês, eu vou escanear um capítulo e vou fazer uma leiturinha aqui com vocês. Para quê? Para poder jogar para vocês, ó, a crítica. Pega comigo.
Olha isso aqui e já lê com a maldade. Lê com a maldade. Os fatos só podem ser dos livros? Os fatos só podem ser dos livros? Os fatos só podem ser dos livros? Os repertórios que você está falando? Os fatos. Não. O repertório você pode usar fora, não tem problema. Você pode usar outro repertório. Mas Super Profitame indica o quê? Quem é meu aluno sabe. O melhor repertório é o livro, tá? Então, assim, o tema vai ser sobre alguma coisa do livro, certo? O tema vai ser retirado do livro. Então, se o exemplo que você usar, a opinião que você der, foi em cima do livro, ponto para você. O que não dá é você ficar divagando. E aí, se você fizer o quê? Colocar coisa fora, vai muito parecido com o que a gente lá no Enem corrige o aluno na C3 e na C4. O que é C3 lá no Enem? Selecionar, relacionar e aplicar ao tema. No Enem, a gente tem a competência 3 que diz isso. Na UERJ, a gente não tem esse nome de competência 3, mas a gente tem o quê? A gente tem a mesma ideia de que você precisa selecionar um exemplo e explicar esse exemplo. Então, a melhor forma de você explicar o tema é usando o próprio livro. É por isso que a UERJ te dá o livro antes, porque se fosse assim, ela faria igual o Enem, que na hora você descobre o tema, né? Então, assim, no meu modelo de ensino, como cada professor trabalha de um jeito, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo que o jeito que outras pessoas trabalham está errado, pelo amor de Deus. Mas eu, Tami, no meu e-book, por exemplo, que eu tenho 5 redações prontas, todos os exemplos que eu coloco lá são exemplos do livro, são polêmicas do livro. Por quê? Eu não acho que seja interessante eu ficar trazendo ideias de fora. Claro que você pode trazer, e eu vou até, inclusive, falar disso hoje, porque hoje foi um dia icônico, né, na história da humanidade. Quem está acompanhando o jornal, né, tá vendo desde cedo. Aí eu cheguei hoje por volta de 1h pouca da tarde, da escola que eu trabalho, e se vocês repararem que está compartilhando a minha tela, eu não sei se dá para ver. Eu estava até no site da CNN. Deixa eu mostrar para vocês, eu não sei se eu consigo fazer. Espera aí. E aí eu estava falando, né, a gente estava falando, aliás, sobre o que aconteceu em Israel hoje, né, e a faixa lá no Irã, né? Irã está com os mísseis lá pesadões. Vocês viram isso? Ó, Irã lança ataque de mísseis contra Israel que alerta para consequências. Para quem está de olho na política internacional, Benjamin Netanyahu, presidente, né, lá de Israel, que é ministro, não tem outro nome lá, ele foi na ONU essa semana, não lembro que dia que foi, segunda ou sexta-feira passada, e ele falou lá sobre que ele não vai arregar e que, né, ele vai combater, etc, etc. E a fala dele repercutiu de tal modo, né, que os iranianos, né, não os iranianos, mas o pessoal lá do Hezbollah e a galera lá daqueles grupos extremistas, que isso não podemos considerar como os iranianos, são os extremistas, tá? Lançaram lá atacaram de novo Israel hoje. Só que Israel tem um sistema de defesa no céu, né, no espaço aéreo, que não permite. Olha isso aqui, gente, sério. Que não permitiu com que esses mísseis, foram mais de 180 mísseis que percorrem uma distância de mais de 2.000 quilômetros em menos de 7 minutos. Então, os caras lançaram esse míssil lá do Irã e caiu em Israel. Alguns foram abatidos, né, mas outros não foram. Olha os mísseis aqui no ar. Essa aqui eu estou na página da CNN, tá? As equipes da CNN em Jerusalém sofreram as consequências. Eu coloquei esse link no meu slide para vocês acompanharem. Qual foi a reação do Irã sobre o ataque? Ó? A missão iraniana, que resposta ao Teherã, foi devidamente executada. Foi uma das piores respostas, né, que os nossos extremistas lá, essa galera lá fez. E matou gente, com certeza, porque foi uma reação do que Israel fez lá no Líbano. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas uma família, né, de brasileiros que moravam lá
no Líbano, um rapaz jovem, adolescente, perdeu o pai e o irmão nos escombros no ataque do Líbano. Foi horrível, inclusive estava numa página do Instagram, o Gila Indelicada, não sei se vocês veem, e assim, e também apareceu na Globo News, apareceu nessas redes do Instagram, eu até compartilhei no meu Instagram também. É muito triste o ataque, deu uma vontade de chorar, gente. Eu fico muito comovida com essas coisas, eu choro, sabe? Eu não consigo nem falar. E olha isso aqui, o repórter da CNN busca abrigo após as explosões, né? Olha o que acontece com esse cara aqui. Não sei se vocês conseguem... O repórter da CNN Brasil, Michel Gavendo, que mora em Tel Aviv, Israel, nós estávamos falando com ele agora há pouco. Ele precisou buscar abrigo depois que as sirenes voltaram a tocar por conta das explosões. Mas gravou um vídeo para a gente assistir exatamente o que aconteceu no momento. Tá tocando a sirene aqui em Tel Aviv. Eu estou descendo com equipamento para esse estacionamento, que é um local seguro. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar o que eu postei aqui. Deu para ouvir? Diz para mim se deu para ouvir ou não. Deu para ouvir a fala dele, deu para ouvir. Ele estava buscando Obrigada, abrigo, ele estava falando que estava buscando abrigo porque ouviu a sirene. Obrigada. Gente, eu fico totalmente arrasada, assim, principalmente porque eu acho que essa guerra ela só vai piorar, infelizmente. A resposta que o Irã, né, deu, né, com o ataque que Israel fez no Líbano vai ser assim: Israel atacou o Líbano, e o Irã ataca Israel, Israel vai e ataca de novo. E nessa guerra, quem é que está morrendo? São inocentes, são pessoas que não têm nada a ver com essa história. Então, assim, quando eu comecei, se vocês verem depois a reportagem, eu botei o link no meu slide para vocês acompanharem, tá? Por que eu coloquei esse link no meu slide? Para que vocês acompanhassem, né, o que está acontecendo e entender que esse livro da nossa Margaret Atwood não é um livro, gente, que é do nada. Pelo contrário, quem assistiu aquela entrevista que ela deu, né, lá não lembro quando foi o ano, mas ela deu uma entrevista falando sobre que todas as opiniões que ela coloca no livro tem algum fundo histórico, né? Tem algum fundo de relação do que realmente aconteceu na vida real. Então, assim, é um atacando o outro, a Israel ataca não sei quem, Irã ataca não sei o que lá, é uma loucura. Só que isso, gente, não estou dizendo que eu estou do lado de um, nem do lado de outro, porque eu nem moro lá, não entendo de geopolítica, né? O que eu entendo aqui é o que todo mundo, né, sabe, todo mundo vê nas notícias, mas o que está acontecendo, embora seja legítimo das partes, né, não faz sentido a gente deixar pessoas inocentes morrendo, tanto de um lado quanto do outro, né? Eu fico muito triste e só posso pedir a Deus que essa guerra acabe e que essas pessoas que não têm nada a ver com a história parem de morrer por conta de uma guerra que, infelizmente, está acontecendo, né? E guerra, em todos os aspectos, é horrível, é tenso e é triste, né? Então, assim, vamos voltar aqui, né? Só falei rapidinho para vocês entenderem que dentro desse livro existem polêmicas nesse sentido, tá? E vamos lá. Opiniões baseadas em fatos. Então, o que você vai ter que fazer? Estudar as polêmicas do livro e se basear nos fatos do livro. Clareza na escrita. O que é clareza na escrita? É não devagar, ficar dando volta e pensando e falando, repetindo coisa. É objetividade. É isso, aquilo, outro. E citações consequentes, né? São citações que você não pode jogar o exemplo e não relacionar o tema. Você tem que explicar e criticar. Então, essa é a estrutura básica que a UERJ espera de você. Vamos lá? Vou dar uma adiantada aqui, por causa da hora, tá? Estrutura modelo UERJ, o que é? A gente tem aqui a possibilidade, não é obrigatoriedade. Entendam isso, tá? A possibilidade de fazer até
3 parágrafos de desenvolvimento. Quem quer fazer para se diferenciar do modelo Enem, faz. Quem não consegue fazer 3, quer fazer 2, também pode, também dá para fazer. Tá? Então, a estrutura básica é introdução, no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento, ou, se você preferir, 3 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Tá? Tem um detalhe aí bacana para vocês verem. Agora, rascunhando o nosso parágrafo introdutório. Eu vou passar rápido por essa parte, porque nas minhas outras aulas eu já expliquei como funciona rascunho de parágrafo introdutório, tá? Então, vamos lá. A redação UERJ, prestem atenção que agora eu vou explicar modelo, tá? Por favor, preste atenção para você saber como construir seu texto, tá bom? Vamos lá. Todo professor de redação fala que as redações dissertativas argumentativas são divididas em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Só que a redação UERJ, ela não tem 3 partes. Essas são as 3 grandes partes. E cada uma dessas 3 grandes partes, que é introdução, desenvolvimento e conclusão, ela tem divisões. Então, vamos lá. Agora, preste atenção, pega seu papel e sua caneta, a parte mais importante da aula, tá bom? Tua introdução, ela tem que ser dividida em 2 momentos. Por isso que está aí no meu slide 1 e 2, ok? Então, olha para o meu slide. 1 e 2. Então, o que eu tenho que fazer no parágrafo introdutório? 2 coisas. Quais são as 2 coisas que eu preciso fazer obrigatoriamente? A primeira, você vai ler o tema que vai ser colocado para você e você tem que apresentar esse tema. Então, você começa, a primeira linha é apresenta o tema. Qual é o tema? Aí você vai treinar. Tudo bem? Então, apresentou o tema. Primeira coisa que a gente faz. Posso usar o livro ou posso usar outro contexto, outro repertório. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Escolha de vocês, tá? Eu, Super Profitame, gosto de sempre que eu puder usar o livro, tá? Então, você pode começar apresentando a polêmica e usar o livro. Pronto. Parte 1. Primeira coisa, feito. Parte 2. Você tem que responder a pergunta do tema. Você sabe que o tema na UERJ tem vindo em forma de pergunta. Então, se tem uma pergunta, tem que ter o quê? Uma resposta. Então, a segunda coisa que você faz no parágrafo de introdução é responder a pergunta dela. Pode falar aí, Elis. Pode falar, querida. Você levantou a mão de... Errado? Fala aí, gente. Abre o áudio. Ela escreveu no chat. Deixa eu ver. Epa, peraí, abri errado. É porque às vezes eu não consigo acompanhar o chat, tá, gente? Professor, estou tendo dificuldades em me dar minha resposta de opinião de forma mais clara. Será que tem alguma dica para eu trabalhar? Tenho, vou apresentar agora. Aguarda aí. Silas, introdução em 2 momentos, isso aí. Apresentar o tema e responder a pergunta. Pronto. É isso que tem que fazer. Apresenta a polêmica, responde a pergunta. Acabou. 2 coisas que tem que fazer na introdução. Alguém mais quer falar? Pedro. Pode falar, Pedro. Diga aí, Pedro. Tá. Pode digitar, então, que aí a gente vai ver a tua pergunta. Peraí. Não fica muito Enem a apresentação falando assim. Não, não. O Enem, você tem que começar de que forma? Você tem que começar citando qualquer coisa, uma letra de música, uma poesia, o nome de um filme, contextualizando. Na UERJ,
você tem que começar apresentando a polêmica. Qual é a polêmica? O tema que vai estar lá para você. Então, isso é padrão. Não sou eu que estou inventando. É a UERJ que pede isso. Deixa eu ver. Você falou mais alguma coisa? Ah, descreve com mais... Não, isso é uma frase, tipo um tópico frasal. Uma contextualização. Não tem problema você usar dessa forma. Se usar o livro nos 3 parágrafos, não. Porque o que acontece? Só é considerado resenha quando você... A redação, gente, ela é dissertativa, argumentativa. Então, o que tem que ter para se diferenciar da resenha? Argumento. Né? Então, o argumento ele vai ser o grande diferenciador, né? Ali. Argumentos são formas que você tem de abordar a polêmica. A redação da UERJ ela é um padrão, é a mesma coisa que o Enem. A redação do Enem não é dissertativa argumentativo, a redação da UERJ também é dissertativa argumentativa. Só que quais são as outras diferenças que a UERJ tem? A UERJ ela não quer abordar, por exemplo, né, os mesmos conectivos, eu falei isso na minha aula passada, aqueles conectivos em primeiro lugar, em primeira análise, primeiramente, a princípio, ou então aqueles conectivos bem difíceis que ninguém usa na vida real. Dessarte, outrora. A UERJ não gosta disso. A UERJ gosta de coisas simples, né? Na qual você vai usar no seu dia a dia. O tipo de conectivo que você usa na vida real. Mas a base do texto é igualzinha. Né? O que vai se diferenciar são outros aspectos, tá? Eu já até falo isso depois melhor em outros momentos para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, na introdução, vocês vão fazer essas 2 coisas. Apresenta a polêmica e responde a pergunta que está lá no tema. Pronto, só isso. Das 8 partes, já foram 2. Vamos lá, sigamos. O que você tem que fazer no parágrafo de desenvolvimento? O parágrafo de desenvolvimento, você tem que fazer 3 coisas. Então, vamos lá. Se eu escolho fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, essa estrutura que está na sua tela vai se repetir 2 vezes, com argumentos diferentes. Se você usar 3 parágrafos de desenvolvimento, vai ser 3 vezes que você vai usar essa estrutura, mudando o argumento. Entenderam? Então, vamos lá. Como que eu começo o meu parágrafo de desenvolvimento? Tópico frasal. Padrão, igual o Enem. O que é tópico frasal? Resumir o teu argumento. Se o meu argumento for a liberdade individual é infringida no livro, então eu vou colocar a liberdade individual é infringida no livro Conta Aya. Pronto, ponto final. Então, resumir o argumento que você traz é isso, tá? Tópico frasal, desenvolvimento também padrão Enem. O que vai diferenciar aqui no tópico frasal? Lá no Enem, você precisa colocar conectivo, porque tem uma modalidade, que é a competência 4, que fala para você que você tem que usar conectivo. Conectivos padrões, conectivos pré-estabelecidos, como primeiramente, em segunda análise, em tal instância, dessarte, desse modo, outrora, no entanto. Então, tem os conectivos que são obrigatórios, que são chamados conectivos posicionados. Isso é lá no Enem. A UERJ quer isso de você? Não. A UERJ, você não precisa botar conectivo nenhum, você pode pegar uma palavra, e aí eu fiz isso na minha aula anterior, que é o quê? Fazer uma ligação por sinonímia. Para quem assistiu minha aula anterior, eu expliquei o que é conexão lexical por sinonímia. Isso está lá no edital da UERJ. Se você quiser, você vai lá e lê. E é uma das avaliações que o corretor vai fazer. O que é essa conexão? Ao invés de eu pegar e colocar lá primeiramente, eu pego um sinônimo de uma palavra anterior do parágrafo de introdução
e começa o parágrafo seguinte. Então, basicamente, você vai fazer o tópico frasal, mas sem a obrigatoriedade de colocar um conectivo ali. A UERJ não quer isso de você. E estão vendo que o parágrafo... Já deixa você falar, Pedro. Estão vendo que, quando eu mostrar o modelo, eu trouxe o modelo, tá? Eu vou mostrar o modelo, vai ficar super fácil de vocês entenderem. Primeiro, vamos fazer a parte teórica. Depois eu vou para a prática. Quando eu for para a prática, vocês vão entender essa teoria que eu estou falando aqui. Fiquem tranquilos, tá bom? Eu vou mostrar na prática. Vocês estão vendo que eu tenho que fazer 3 coisas no parágrafo de desenvolvimento? Tópico frasal, 3. Argumento, aprofundamento, 4. E fechamento do parágrafo, 5. Então, eu tenho que fazer 3 coisas nesse parágrafo de desenvolvimento. E essa estrutura se repete dependendo da quantidade de parágrafos de desenvolvimento que você vai usar. E a quantidade de parágrafos de desenvolvimento depende da quantidade de argumento que você tem para falar sobre o tema. Tudo bem? Depois, gente, vocês assistem a aula de novo e vai anotando tudo isso que eu estou falando, porque não dá tempo de eu ficar parando, explicando muita coisa por causa da hora, tá bom? Mas, basicamente, é isso. Você tem que colocar na sua cabeça assim: eu preciso fazer 3 coisas no parágrafo de desenvolvimento. Resumo do meu argumento, explicação e aprofundamento, fecho com frase de efeito. Acabou. Pronto. Redação, ela é peça de Lego. É construída. E a redação da UERJ, por também ser dissertativa argumentativa, não é tão diferente do Enem assim. O que a gente vai diferenciar é receitinha de bolo. Perfeito, Jonathan. Muito obrigada. Receita de bolo. Por isso que eu fiz o e-book. O e-book lá ele tem, né, os modelos e tem os argumentos selecionados para que você pense sobre aqueles argumentos que tem no livro. Por quê? Porque é encaixe. Pá, encaixou, fechou. É isso. Tá? Fala aí, Pedro. Quando você quiser, digita direto no texto, no chat. Deixa eu abrir aqui. O final, ó, Diana colocou assim: o final dos 2 parágrafos tem que ter frases de efeito. Eu colocaria, né? Vocês vão ver que no meu modelo eu coloco. Né? Não é que é uma obrigatoriedade, até porque você tem número de linhas e tem que contar. Mas eu gostaria que vocês sempre colocassem na frase, onde está escrito aí, fechamento do parágrafo com frase de efeito. Vocês vão perceber no meu material, que está aí na aula de hoje, que eu sempre coloco na última linha do desenvolvimento, de alguma maneira, o uso da terceira pessoa. Aliás, da primeira pessoa, que é o nós. Eu gosto de usar o nós. Então, por exemplo, eu fecho sempre os meus parágrafos assim. Eu vou lá colocar o argumento, coloco um exemplo do texto, e aí eu coloco assim: tal situação não pode se perdurar em nossa sociedade. Tal polêmica precisa ser extinguida no nosso meio social. Nosso meio social, nossa sociedade. Por que eu boto nessa frase de efeito um esquema, né? O nós. Porque lá na UERJ, você precisa, isso diferencia muito do Enem, você precisa fazer a crítica social, tá? Colocando-se, participando dessa crítica. E como que a gente coloca isso? Com a primeira pessoa do plural. Então, qualquer verbo que você estiver usando lá, possamos, devemos, pensaremos, se coloca, porque você não concorda com aquela situação. E o que isso significa dizer? Que você está fazendo marca de autoria. Marca de autoria. Tá bom? Isso é obrigatório na UERJ. Então, você precisa mostrar para o seu corretor que você entendeu aquela polêmica e que você não concorda com ela. Ou concorda. Também pode concordar, né? Em outros casos, dependendo da pergunta. Mas, assim, você precisa mostrar para o seu corretor que você não está a par, não está ali, joguei o exemplo e saí correndo. Não, você simplesmente, você
explicou aquele exemplo e criticou aquele exemplo, usando, né, o nós. Marca de autoria é obrigatório na UERJ. Vamos lá, fala aí, gente. Professor, você, como não vai lançar outros e-books futuramente? Eu gostei daqueles e-books que lanço. Todas as provas da UERJ, eu lanço um e-book. Né? Legal. Eu gostei. Eu comprei os últimos aí que você lançou. Achei interessante. Aí você vai lançar outro, né? Enem? Não fiz pro Enem, porque eu estou muito focada na UERJ, mas eu estou fazendo questões particulares. Vai lançar outros, né? Isso. Tá bom. Quando vocês quiserem, seja no final da aula, vocês podem me seguir no Instagram, no meu slide tem meu Instagram, @literahistoria. Aí vocês me chamam lá no privado, a gente conversa melhor sobre as correções particulares, aulas, e-books, eu posso mandar para vocês, tá bom? Aí vocês me chamam lá, ou no meu WhatsApp também. Eu tenho um WhatsApp que é business para todo mundo, tá? Vou botar um número aqui para vocês, quem quiser, quem não tem Instagram, me chama pelo WhatsApp, 993396004. Pronto. Tá aí, tá bom? Pode chamar lá que eu respondo. Vamos voltar aqui para o slide, tá? Então, entenderam que no parágrafo de desenvolvimento vocês têm que fazer outras 3 coisas? Então, você tem que apresentar teu argumento, explicar com alguma coisa, seja do livro ou fora do livro, né? Dentro da polêmica. Lembra que esse parte 4 aí, para quem está acostumado a fazer Enem, para você fazer uma associação. Bem simples, tá? Lá no Enem, você não precisa fazer a C3, que a competência 3 não é selecionar, relacionar e organizar de acordo com o tema. A C3 no Enem diz isso, né? A UERJ, ela não usa essa expressão, competência 3, mas ela diz o seguinte: você precisa usar uma explicação, um argumento, né? E explicar isso dentro do tema. Então, por isso que eu, Super Prof. Tami, eu gosto de usar sempre um exemplo do livro. E aí, qual é o exemplo que você pode usar? Eu acho que eu coloquei, inclusive, em um dos parágrafos dessa redação que eu montei agora. Esse capítulo 10 que eu li no iniciozinho da aula, né? Quando eu comecei a ler o capítulo 10 e eu vi que tinha exemplo no capítulo 10 sobre essa liberdade que é oprimida e o tema é sobre liberdade, eu falei, opa, vou botar aqui na parte 4, na minha argumentação, o capítulo 10. É por isso que você tem que ler o livro. Porque aí o corretor ele vai ver assim, se ele vê lá, como acontece no capítulo 10 do livro, aí ele vai abrir o capítulo 10 e vai conferir para ver se o que você escreveu na tua redação realmente está no livro. E aí, se ele constatar que você deu um exemplo de um capítulo, de uma situação que você leu no livro, e essa situação realmente está no livro, opa, você gabaritou. Se eu sou a corretora, gabaritou. Tá? Então, essa estrutura de desenvolvimento, ela vai se repetir. Fechou com a frase de efeito, já expliquei, coloca ali um verbo se colocando no meio da história. Tá bom? Agora vamos lá para a última parte. Conclusão. O que tem que ter na minha conclusão? A minha conclusão, eu vou ter que retomar a polêmica, ou seja, fazer uma frasezinha em que eu coloco... Aí, gente, presta atenção. Aí, para começar o parágrafo de conclusão, é igualzinho no Enem. Você precisa começar o parágrafo de conclusão com o conectivo de conclusão. Quais são os conectivos de conclusão? Logo, portanto, por fim, assim. Então, escolhe um conectivo. Boa noite, Bia. Não tem problema. Depois você assiste gravada, curte, bota comentário, diz gostei da aula, Super Prof, quero você de novo. Pode colocar coraçãozinho que a gente adora, tá bom? Quando Thaís Maria publicar lá no YouTube, você já vai lá e comenta e assiste, tá bom? Então, assim, em suma, em síntese, logo, portanto, escolhe um. Usa sempre o mesmo, tá bom? Então, você precisa começar o teu parágrafo de conclusão com um conectivo de conclusão. Isso não tem para onde fugir. É igualzinho no Enem.
Então lá, logo coloca a polêmica, retoma a polêmica e reafirma a sua resposta, ou seja, a sua opinião sobre esse tema. Depois, você vai fazer uma frase curtinha em que você retoma o seu argumento, o argumento que você usou. E, por último, você também pode fechar com uma frase de efeito, colocando ali a marca de autoria, colocando-se ali como primeira pessoa, e aí fecha lindo e brilhantemente. Qual é a grande diferença do parágrafo de conclusão da UERJ para o parágrafo de conclusão do Enem? Porque no Enem, você tem que fazer um parágrafo de conclusão deste tamanho aqui, entre 8 e 9 linhas. É um parágrafo que você tem que fazer 5 itens obrigatórios. Ação, agente, meio, finalidade, é um saco. A UERJ é muito mais simples, é infinitamente mais simples. A UERJ, meus amores, você só coloca uma reflexão crítica, não precisa resolver o problema. Você não tem que resolver problema nenhum. Ai, que lindo. Eu amo a UERJ, gente. A UERJ é tão boa. A UERJ é uma mãe. Você não precisa criar uma ideia mirabolante. Você só critica, faz uma reflexão. Ó, acabou. Entenderam as 8 partes? 8 partes. Repete comigo. Eu preciso fazer 8 coisas na minha redação da UERJ. 8 partes. Introdução. Vamos lá. Apresenta a polêmica, responda a pergunta. Acabou. 2. Parágrafo de desenvolvimento. Eu boto o meu argumento, explico o meu argumento e fecho com uma crítica. Conclusão. Eu retomo a polêmica, eu reafirmo a minha resposta, apresento os argumentos que eu coloquei ao longo do texto e fecho com uma frase de efeito. Pronto. Acabou. Entende essa receita de bolo? Receita. Isso é redação Coringa UERJ, tá? Você tem essa estrutura para seguir, para fazer, para pensar. Agora, por que eu não posso dizer que na UERJ eu tenho redação Coringa? Porque eu não sei qual vai ser a polêmica. Então, eu não tenho como previamente ir com o argumento pronto, né, igual tem lá no Enem. Mas é muito mais simples do que o Enem. Porque você tem um ano inteiro para ler o conto da Aya e para estudar quais são as polêmicas que tem nesse livro. Então, eu, Tami, já tenho falado para vocês há muito tempo, nas minhas primeiras aulas, né, sobre as polêmicas centrais desse livro. Isso está lá no meu e-book também. Quais são as 3 grandes polêmicas, os 3 grandes eixos, digamos assim? Mulher, eixo central, sociedade e religião. São os 3 grandes eixos. E aí, o que você vai fazer? Você vai estudar isso de forma bem detalhada. É por isso que a gente tem aula de redação. Porque redação se estuda. Redação se estuda. Redação tem estrutura. Redação não é de qualquer jeito. Você precisa entender o que você tem que fazer em cada parte da redação. Pegaram? Entendemos, não entendemos? Agora foca toda a sua atenção em mim. Presta atenção. Que agora é o bônus, é a aula, é a parte final da aula, é a parte mais importante. Espera aí que eu vou botar meu computador para carregar. Olha só, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu coloquei o modelo, mas eu não quero que vocês copiem, porque na hora da correção eu vou ver se estão copiando. Eu quero que vocês pensem, botam o neurônio para funcionar. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é o tema 4? Presta atenção. Eixo sociedade. Eixo sociedade. O que tem no eixo sociedade? Totalitarismo. Governos autoritários. Governos ditatoriais. Então, o eixo sociedade trabalha governos autoritários. Pensando nesse eixo, qual foi o tema que nós criamos? Governos autoritários têm um efeito mais significativo sobre as liberdades individuais? Ou seja, será que esses governos
que são ditatoriais, que são autoritários, eles são maiores do que as liberdades individuais? Se a gente for pensar na atualidade, no que está acontecendo hoje, sim. Os governos autoritários, desde lá da ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil, a ditadura em outros países, na Argentina, né, em todos os países que teve ditadura, a gente pode pensar que esses governos têm um efeito significativo. Vocês concordam com essa minha opinião? Todo mundo concorda? Se concorda, diz sim. Se não concorda, pode dizer que não. Eu concordo, eu só não entendi direito. Parece que o tema é uma comparação. Ele está comparando alguma coisa? Governos Não autoritários. está comparando. Ele está perguntando se esses governos autoritários eles têm um efeito maior, um efeito significativo dentro das suas liberdades individuais, né? Então, assim, essa foi a minha interpretação dessa pergunta. Quem é o exemplo mais significativo da história é o fascismo, né? Depende de onde você está. É o fascismo de Mussolini. O Mussolini, não, mas aí não ele fez um discurso... A gente teve o nazismo. Não. Eu estou pensando. Ali houve, acima das liberdades. Ele pegou vários gavetos, vários gavetos. Ó, aqui é o fato. Sebastião, presta atenção. Vamos focar aqui por causa da hora. Desculpa te interromper, mas vamos lá. A pergunta não está falando sobre o que aconteceu na Europa, ou o que aconteceu no Brasil, ou o que aconteceu na América. A pergunta é genérica. Não fui eu que formulei, tá? A pergunta. Eu formulei os textos básicos. Quem formulou a pergunta foi o André, tá bom? Então, na próxima aula dele, vocês podem perguntar ao André também, né, qual é a percepção dele. Eu estou falando a minha percepção, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta que ele formulou foi a seguinte: governos autoritários têm um efeito mais significativo sobre as liberdades individuais? Ou seja, todos os governos, mas a gente está falando de um conto da Haia. No conto da Haia, eu não estou falando de fascismo, eu não estou falando de Vargas, eu não estou falando de Mussolini, eu não estou falando de nazismo, de Hitler, eu estou falando de Gilead, República de Gilead. Então, o que eu tenho que pensar é, esses governos aí autoritários, esse governo, sobretudo, de Gilead, ele tem um efeito mais significativo sobre as liberdades individuais das pessoas? É isso que eu entendi na pergunta que o André fez. Agora, vamos para a parte, né, que interessa. A entrega, só para relembrar, tá? Até o dia 15, 23h59, não percam o prazo. Com essa aula de agora vai ficar fácil, então, por favor. Aí o que eu falei sobre o eixo, tá? O eixo que a gente está trabalhando nesse tema é eixo sociedade. Hierarquias sociais, resistência e liberdade, alienação e passividade, instrumentos de controle social, importância de questões subjetivas como o amor. Tá vendo tudo isso que eu coloquei aí? Tudo isso é argumento. Então, você pode pegar, resistência é um argumento, liberdade é outro argumento, alienação é outro argumento, passividade é outro argumento. Então, vocês têm aí opções de argumentos coringas dentro do eixo sociedade. Tá bom? Super dica. Vamos lá. O que eu mandei para vocês no PDF da aula de hoje? Está lá na nossa descrição do texto base. A narrativa desta protagonista nos dá conta de que o contexto anterior ao regime da República de Gilead é de plena liberdade e de fruição dos seus direitos, o que evidencia que se trata de uma sociedade estadunidense que nós conhecemos hoje, na sua forma atual democrática. No entanto, a partir da ascensão do novo regime, as mulheres da República de Gilead perdem seus direitos, sua identidade, têm seus nomes alterados e são separadas de sua família. Então, isso aqui, gente, é a contextualização do que é falado no capítulo 10, no capítulo 28, que são da onde eu tirei os textos bases para você pensar sobre esse tema que o André formulou. Lembrando que eu dou aula em parceria com o André. Então, por que eu pensei no capítulo 10?
Porque eu li no início da aula que nesse capítulo 10, o que acontece com a nossa personagem? Ela perde o direito de abrir a janela, ela perde o direito de cantarolar, ela perde o direito de falar palavras que antes ela podia falar. Então, isso é o tema central desses capítulos aí que estão os textos básicos. O texto base da prova, gente, ele não está lá de enfeite. Ele está lá para você pensar sobre esse problema, ler sobre esse problema e refletir sobre esse problema. Tudo bem? Então, eu quero que vocês cheguem a essa conclusão. Agora, vamos para a parte mais importante. Vamos lá. Tá aí o texto base. Olha como é que ela fala. Fiquei atordoada, todo mundo ficou, sei disso. Era difícil de acreditar. O governo inteiro massacrado daquela maneira. Como eles conseguiram entrar? Como isso aconteceu? Foi então que surpreenderam com a Constituição. Disseram que seria temporário. Não houve sequer nenhum tumulto nas ruas. As pessoas ficavam em casa à noite, assistindo a televisão em busca de alguma direção. Não havia nenhum inimigo que se pudesse identificar. Isso está na página 208 do meu livro, tá? Por que eu tomei isso como texto base desse eixo sociedade? Porque toda sociedade, aí eu quero fazer vocês pensarem comigo, tá? Toda sociedade que é democrática e que por algum momento ela passa a não ser mais democrática, isso não acontece da noite para o dia. Eu falei na minha aula anterior, que está gravada, que o exemplo, né, que está gravada, fica disponível, a outra está gravada, assiste também, tá? Eu falei na aula anterior, né, e dei o exemplo de alguns países, né, que tinham uma liberdade das mulheres usarem roupas normais como nós usamos, e elas passaram a usar, por exemplo, burca. Isso não foi da noite para o dia, né? Como a própria nossa própria personagem diz aí, ó. Foi então que suspenderam a Constituição. Foi do nada. E ela se pergunta, como que isso aconteceu? O que houve? Disseram que seria temporário, mas não foi temporário, veio para ficar. Então, nenhuma mudança ela acontece repentinamente. Ela vai acontecendo aos pouquinhos e quando você vê as liberdades individuais, elas são fechadas, acabadas, destruídas. É isso que aconteceu na República de Gileade. Tudo bem? Então... o discurso, ele começa atrativo e aos poucos e vai desmascarando as suas reais intenções. A intenção é essa, né? Às vezes acontece muito isso no livro, né? Isso. O discurso, ele é atrativo, ele vai acontecendo, ele é bom, e aparentemente é bom, ele acaba convencendo as pessoas, mas aos poucos ele vai mostrando as coisas, as asinhas. Isso aí. Então, vamos lá. Recapitulando, então, nesse slide aí, está mastigado. Esse slide que lindo. Mastigado, tá? Para você entender. Olha o tema. Governos autoritários têm um efeito mais significativo sobre as liberdades individuais? Sim ou não? É a sua resposta. Só que eu vou colocar assim, sim, não, talvez, pode ser? Não, não é assim que você vai formular. Como que eu rascunho a minha prova toda vez que eu faço uma prova de redação? Eu rascunho cada parágrafo. Você pode fazer isso também, rascunhar igualzinho eu fiz nesse slide. Introdução. Uso o livro como repertório, responda a pergunta. Eu fiz nesse modelo aí, gente, 3 parágrafos, tá? Mas lembrando, você pode fazer 2, não tem problema. Fazendo 2 ou fazendo 3, tá tudo bem, ok? Eu usei 3. Por que eu fiz 3 parágrafos de desenvolvimento? Porque eu tenho 3 argumentos, tá bom? A quantidade de parágrafos de desenvolvimento é a quantidade de argumento que eu tenho para falar. Se eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu tenho 3 parágrafos de desenvolvimento. Simples assim. Vamos lá. Presta atenção, porque eu vou ir e vou voltar para você acompanhar comigo, tá? No meu parágrafo de desenvolvimento 1, eu vou falar sobre controle das liberdades individuais por meio da censura e da repressão.
Então, a palavra censura e repressão tem que aparecer no meu parágrafo de desenvolvimento 1. O meu argumento 2, medo e controle da privacidade. São 2 argumentos. Então, no meu argumento 2, no meu parágrafo de desenvolvimento 2, vai ter que aparecer quais palavras? Medo e controle da privacidade. E o meu desenvolvimento 3, o que eu escolhi falar? Desgaste gradual da percepção de liberdade. Ou seja, esse argumento tem que aparecer no meu parágrafo de desenvolvimento 3. E, por último, eu tenho que fazer uma reflexão crítica sobre tudo que eu pensei. Agora, vamos lá. Pegaram? Professora, Vamos lá. quantas dias mais ou menos por desenvolvimento você recomenda? Então, depende da quantidade de parágrafos, depende do tamanho da sua letra, depende do espaçamento do modelo que você está usando. Então, assim, você sabe que você tem que fazer entre 20 e 30 linhas. Né? Eu aconselho, quem tem letra grande, treinar para diminuir o máximo que você puder. Porque a gente não sabe, né? O tamanho da letra de cada um depende ali. Então, assim, você sabe que você tem que fazer 8 coisas. Então, você sabe como é que é a sua letra. Vai treinando. Minha dica é, baixa a folha que nós enviamos, que é a folha oficial da UERJ, para você acostumar com o tamanho do espaçamento da UERJ. Thais Maria, nossa coordenadora, já enviou para vocês essa folha. Quem não tem ela, pede de novo, porque a gente vai acostumando com a folha oficial. Imprime uma cópia e vai sempre fazendo ali. Não faz em folha de caderno comum, porque o espaçamento é diferente. Tá bom? Já tem minha folhinha aqui já. Obrigado, professora. Vamos lá. Então, olha só. De novo. Como que eu tenho que começar o meu parágrafo de introdução? Não é apresentando a polêmica? Então, olha como é que eu comecei o meu. Tá vendo que eu marquei com cor diferente? Eduardo que me perdoe. Eduardo, ele tem, né, questão com a vista. Tadinho, Eduardo sentiu uma dificuldade no meu e-book, porque o meu eu boto cores, tá? Para quem está acostumado, né, eu separo por cores para que fique visualmente para você que aquela parte de uma cor é um pedaço, é uma parte das 8. Entende? Não são 8 partes? Então, cada parte tem uma cor. Por isso que eu separo por cores, tá? Mas eu já até expliquei para o Eduardo, né, que se ele precisar, eu mando para ele tudo em preto para ele entender e eu separo de outra forma. Tá bom, Eduardo? Se você precisar, não deixa de me chamar. Eu mando para você, tá bom? Mas quem não tiver, né, a questão com o visual, entende aqui no meu slide que está dividido em verde porque é uma parte, em vermelho porque é outra parte. E eu também coloquei no slide o númerozinho, tá vendo aí no slide? 1 em verde, 2 em vermelho, porque são 2 partes, né? Eu não tenho que fazer 2 coisas na introdução? Então tá aí. Vamos lá. A pergunta é: governos autoritários têm um efeito mais significativo sobre as liberdades individuais? Você tem que pensar sobre isso. Então, olha como eu começo. Eu começo apresentando a polêmica. Governos autoritários. E eu uso a própria palavra do tema. Olha isso. Governos autoritários, historicamente, comprometem as liberdades individuais. E essa realidade é vividamente retratada em obras como O Conto da Aia, de Margaret Atwood. Ponto final. Então, isso é o quê? A parte 1. Apresentei a polêmica. Apresentei o livro. Agora eu tenho que fazer a segunda parte. A parte que está em vermelho é a parte 2. O que eu tenho que fazer agora? Responder a pergunta. Olha como é que eu respondi. No romance, a opressão do governo de Gileade, que controla todos os aspectos da vida dos cidadãos, possui efeito mais significativo no que tange às liberdades individuais e infringe a liberdade de expressão, crença e autonomia corporal. Ponto final. Tá vendo que eu sublinhei
possui efeito mais significativo no que tange as liberdades individuais? Tá vendo que está sublinhado no slide? Está sublinhado porque isso é a resposta da pergunta. Eu respondi ou não respondi? Sim, eu respondi. Repararam que eu usei as próprias palavras do tema para responder? É isso. Simples assim. Ponto. Então, se eu tenho que fazer a introdução, eu tenho que fazer duas coisas, tá feito. Coringão. Acabou. É só isso. Introdução já foi. Agora, vamos para a parte do desenvolvimento. Desenvolvimento 1. Eu escolhi... e uma coisa importante. No Enem, quem está acostumado a fazer o Enem, sabe que você, no parágrafo de introdução, tem que apresentar previamente o teu argumento, né? Tal problema acontece em função da negligência governamental e má influência midiática. Não é assim que é no Enem? Você tem que colocar o teu argumento previamente na introdução. Mas isso só acontece no Enem. Na UERJ você não precisa, porque a UERJ é uma mãe. Você não precisa colocar o teu argumento previamente lá na introdução. E com isso você diminui, o número de linhas. Entendeu? É maravilhoso. O problema é que eu estou acostumado a fazer isso, né? Eu não consigo me desvencilhar disso. Não consigo. Mas vou tentar. É muito mais simples na UERJ. Você não precisa falar qual vai ser o teu argumento. Você vai destrinchar ao longo do texto. Então, vamos lá. A terceira parte da redação da UERJ, eu tenho que fazer igualzinho no Enem. Eu tenho que fazer o tópico frasal, tá? Então, o tópico frasal é o quê? Resumo do meu argumento. Então, qual é o meu argumento que eu botei lá no rascunho? Eu não falei, vou voltar para vocês verem, Presta atenção. Lá no meu rascunho, eu botei que no argumento, no meu desenvolvimento 1, eu falaria de quê? Censura e repressão. Tá vendo que tá aí, Argumento do desenvolvimento 1. Censura e repressão. Então, essa palavra censura e repressão tem que aparecer no meu parágrafo de desenvolvimento 1. Então, vamos lá. Olha como é que ficou, então, agora. Sob regimes autoritários, e aí não precisa, por exemplo, fazer primeiramente, em primeiro lugar, a princípio, não precisa. Você já coloca o teu argumento direto. Então, vamos lá. Sob regimes autoritários, a individualidade é frequentemente suprimida em favor da ordem estatal. Ponto final. Opa, resumir. Então, se eu vou falar de censura e repressão, eu tenho que falar de regime autoritário. Acabou. Aí eu vou fazer, tá vendo que essa parte 3, pronto. Tópico frasal, resumir. Agora a parte 4, tá vendo que tá do ladinho direito, tem um 4, tá em rosa? Toda a parte rosa é a parte do aprofundamento do meu argumento. Então, o que é o aprofundamento do meu argumento? Eu tenho que explicar por que esse regime autoritário, né, fere a individualidade. Aí vamos lá. A censura e a repressão, que é o meu argumento, tá vendo que tá sublinhado? Política, tornam-se ferramentas comuns, eliminando em nossa sociedade. Tá vendo que tá grifado? Nossa, marca de autoria. Eu me coloco no meio. Eu faço parte dessa sociedade. Isso é muito importante na UERJ. Né? Eliminando em nossa sociedade a pluralidade das ideias e impondo um controle escrito sobre o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Isso ocorre em diversos episódios, como no capítulo 10. Por que eu li o capítulo 10 para vocês antes? Para vocês perceberem que no capítulo 10, que eu li no iniciozinho da aula, a nossa personagem diz: eu não posso falar mais o hino, que tem a palavra livre, porque livre é a palavra proibida. Eu não posso mais cantar a música do Elvis Presley, Morte, porque morte também é uma palavra proibida. Então, olha como encaixou.
Linda! Perceberam como é bom ler o livro? Percebeu que o melhor argumento, a melhor explicação é o próprio livro? Então, olha como é que eu faço. Eu boto a minha marca de autoria, eu digo em nossa sociedade, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, como acontece no capítulo 10, onde a personagem rememora o seu passado com frases do tipo: vivíamos nas lacunas entre as matérias. Então, ela diz isso lá. Se na hora da tua prova você lembrar de alguma frase que a June, que a Alfred, que qualquer uma das aias, né, mencionou sobre essa liberdade oprimida, reprimida, isso é estudar a redação. Previamente você decora. Você não decora na redação do Enem repertório, citação? Você não decora? A Constituição de 1988 declara o direito... Nananana. Nos direitos humanos... Nananana. A base da sociedade é justiça, como diz Aristóteles. A gente não decora isso para a redação do Enem? Por que a gente não pode lembrar de um repertório do livro? Por que a gente não pode citar corretamente o livro? É isso que eu quero ensinar para vocês. Que o melhor repertório é a leitura do próprio livro. É mostrar para o seu corretor que você leu e que você sabe o que tá sendo falado ali no livro. Então, quando eu cito diretamente uma coisa que existe, que está aqui, mostra muito que eu sei, que eu li. Eu não vi a série, eu li o livro. Eu sei o que é falado no capítulo 10. E aí o teu corretor, obviamente, ele vai abrir o livro, ele não é burro nem nada, ele vai lá e não, isso aqui realmente está no livro. Pronto, você fez a parte 4. Você aprofundou o teu argumento. Você relacionou a ideia de que houve uma censura, houve uma repressão na sociedade, né, de Gilead. Isso reverbera na sociedade atual, porque a personagem ela é oprimida. Se você tiver linha, inclusive, e quiser citar diretamente o que acontece no capítulo 10, melhor ainda. O que acontece no capítulo 10 que a gente leu? A personagem ela está proibida de cantar, ela não pode falar o hino, ela não pode mais tomar banho de sol com roupas de íntimas, roupas de banho. Então, se você lembrar de alguma situação que está no livro, que você leu, explica isso com as suas palavras. É isso que a UERJ quer de você. A UERJ ela não escolhe um livro à toa. Ela não colocou esse livro de enfeite. Ela quer que você leia e que você saiba criticar o que está nessas entrelinhas. Ponto. Acabou a parte rosa, a parte 4. Como que eu faço agora para fechar? Em amarelo. Uma frase curtinha, frase de efeito. Frase coringa, que você pode decorar. Esse tipo de controle apaga qualquer vestígio de liberdade pessoal. Ponto final. Pronto, uma crítica, fechei, acabou. Então é muito simples pensar nisso. É peça de Lego, encaixou, pá, pá, pá. Meu argumento, censura e repressão, boto um exemplo do livro, faço uma crítica, coloco ali, me coloco no meio, ponto, acabou. Pronto, é isso. Simples assim. Vamos para o nosso parágrafo 2, desenvolvimento 2. Vou repetir a mesma estrutura. Tópico frasal, um exemplo, frase de efeito. Então, vamos lá. Tópico frasal. Lembra que lá no meu rascunho, vou voltar no rascunho para você ver, ó. No meu rascunho, qual era o meu argumento do parágrafo de desenvolvimento 2? Medo, olha aí no slide. Medo e controle da privacidade. Então, medo e controle da privacidade tem que aparecer aonde? No parágrafo de desenvolvimento 2. Agora vamos para o parágrafo de desenvolvimento 2. Pronto. Parágrafo de desenvolvimento 2. Vamos lá. Além disso, você pode usar esse conectivo também. Porque você já falou uma coisa, pode usar o além disso, não tem problema. Se você não quiser usar, você pode colocar direto também, fica a sua opção. Além disso, regimes autoritários frequentemente se sustentam através do medo. Não é isso que eu rascunhei? Medo. Está grifado aí, sublinhado. Medo. Restringindo não apenas a liberdade de expressão,
mas também o direito à privacidade. Então, medo e direito à privacidade foi o que eu rascunhei como argumento. Agora, eu preciso fazer o quê? Explicar por que, que o medo e o direito à privacidade no conto da Aya foi extinguido. E tá vendo que tudo tem a ver com as palavras-chave que aparecem no tema? Igualzinho no Enem. Olha aí, eu usei liberdade, eu usei individual, né? Então, eu vou usando as palavras-chave do tema sempre como sinônimo. Porque essas palavras, assim como lá no Enem, também tem que aparecer ao longo do texto. Então, pronto, meu tópico frasal está feito. Eu usei 2 argumentos, medo e direito à privacidade. Agora eu preciso explicar, que é a parte 4, que se repete, está em rosa. O controle sobre o corpo e a mente dos indivíduos torna-se uma forma de assegurar que ninguém questione o status quo. Para quem não sabe, o status quo, né, é o status atual. Isso, né, a filósofa, a pensadora da atualidade, né, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana, ela usa essa expressão, status quo. Inclusive, isso é repertório coringa que eu ensino lá no Enem, para quem quer aprender repertório coringa. Muito bom. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o controle do corpo e o controle da mente das nossas aias é uma forma de assegurar o que está acontecendo na sociedade atual, nesse status quo. Aí eu boto um exemplo do livro. A protagonista de Etwood, Offred, é um exemplo disso, vivendo sobre a vigilância constante e impedida de exercer sua autonomia, como ocorre em situações comuns do cotidiano. Eu queria ter espaço de linha para explicar nessa parte aquele trecho do capítulo 11 que eu li na aula passada, quando ela vai ao médico. Lembra que eu li para vocês o fragmento? Ela vai ao médico e aí ela vai acompanhada, né? Ela não pode sair sozinha. Onde ela vai tem que ter o vigia, tem que ter o motorista, tem que ter alguém que vigie ela o tempo inteiro. Então, reparem, a protagonista ela é impedida pelo medo, ela é controlada pelo seu corpo 24 horas por dia. Agora, a última parte do desenvolvimento, fechando aí com chave de ouro, uma frasezinha de reflexão crítica. Tal cenário, está em amarelo, que é a parte 5. Tal cenário, fora da ficção. Opa, olha aqui. A relação que eu estou fazendo do livro com a realidade. Tal cenário, fora da ficção, fragmenta, corta ao meio e delimita as nossas liberdades individuais. Olha o nossas aí de novo, marca de autoria. Eu me incluo nessa sociedade que está fragmentada e que muitas das vezes também delimita as minhas liberdades individuais. Vocês acham mesmo que a UERJ escolheu esse livro à toa? Nós estamos vivendo um momento da nossa história brasileira, de tentativa, né, de um avanço da extrema-direita, de uma tentativa de rompimento dos nossos direitos, das nossas liberdades individuais. Não sejam inocentes. A UERJ escolheu para você refletir que essa sociedade de Gilead, eu tenho que falar o português claro, me desculpa quem não concorda, né? Que essas liberdades individuais que tem no livro Conto da Aya, ela não só está na ficção, porque fora da ficção acontece diariamente situações em que muitas de nós, mulheres, sobretudo, porque o tema central do livro é a mulher, a protagonista é a mulher desse livro, tem a sua liberdade oprimida. Então, eu, enquanto mulher, eu tenho esse lugar de fala direto, né, de colocar que a liberdade da mulher em exercer a tua opinião, a tua ideia, está sendo oprimida. E então isso não está só na ficção, porque está fora da ficção. Então é isso que a UERJ quer crítica, quer que você saiba ler nas entrelinhas, tá? Então vamos lá, continuando aí, vou voltar aqui pro meu rascunho. Professora, Rascunho aqui. eu posso uma dúvida? Claro.
Deixa eu Você tinha voltar aqui. falado sobre o primeiro período do D1, que é para. Normalmente eu uso o primeiro período do D1 para fazer o link com o primeiro parágrafo, para manter o texto coeso. Aham. Você falou, eu não sei se eu estou falando o termo certo, mas então a gente deve pular a retomada do argumento ou fazer o tópico frasal direto? Então, a UERJ, ela não tem nenhuma... Vocês também, eu acho que é válido que vocês leiam depois o edital, tá? Porque eu não tenho tempo aqui para ler o edital com vocês. Mas é muito interessante que cada um em casa pegue o edital que está na revista eletrônica UERJ. Vocês leiam, né? Eu coloco no meu e-book também algumas orientações, mas é importante ler o edital. O que acontece? A UERJ não diz que você tem que colocar o teu argumento lá no parágrafo de introdução obrigatório. Se você quiser apresentar previamente o teu argumento, os teus argumentos, porque o que é obrigatório... Peraí, Sebastião, só um minutinho. Porque o que é obrigatório? É obrigatório que você apresente a polêmica e responda a pergunta do tema. Isso é obrigatório. Apresentar o argumento não é. Não é obrigatório. Se alguém te disser, é obrigatório, não é. Tá lá no edital. Ok. Tá? Você... Outra... Rapidinho, só vou terminar para vocês, para poder te fazer o link, tá? Eu lá no meu e-book eu fiz vários modelos. Então, assim, tem vários modelos, tem várias formas de você fazer isso. O que eu estou trazendo na aula de hoje é apenas um modelo, é apenas uma forma de fazer. Uma forma rápida e tradicional. Lá eu explico, por exemplo, a conexão por sinônimo. Eu também fiz isso na aula anterior. Quem assistiu a aula anterior, não sei se você teve a oportunidade de assistir, eu acho que foi a aula 3, 4, não estou perdida. Mas está no YouTube. Está gravado. Essa aula em que eu falo sobre a conexão por sinonímia, né? Coesão lexical por sinonímia. É o nome que a UERJ usa. Para fazer o quê? Para fazer o link do parágrafo introdutório com o parágrafo de desenvolvimento 1 para estabelecer a coerência. Tá? Isso também existem formas de serem feitas. Então, você não precisa fazer isso apenas apresentando um argumento. Você pode fazer como eu sugiro fazer, que eu acho mais fácil, né? Talvez o André não ache, talvez o professor não ache. Isso fica a critério de cada professor e do próprio aluno, né? Mas eu acho mais fácil fazer a conexão por sinonímia, porque você pega a última palavra. Por exemplo, se a minha última palavra foi repressão, finalizei com a palavra repressão. Como que eu faço o link da palavra repressão com a palavra, com o parágrafo de desenvolvimento 1? Eu posso colocar na aba ali sinônimos e pensar, qual o sinônimo bom para repressão? Me fala um sinônimo de repressão. Opressão. 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 Então, dominação, opressão, censura. Dominação. Olha quantas coisas estão aparecendo. Domínio, dominação. Tudo isso não é sinônimo? Então, você pode começar o teu parágrafo. Se eu terminei lá, repressão. Última palavra do parágrafo introdutório. Para começar o meu D1, eu falo assim, a dominação, tananã, 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 e boto o meu argumento. Ok. Isso é conexão por sinonímia. E a outra dúvida, quando você apresentou o primeiro desenvolvimento, se eu estou certo, você botou um sub. Eu acho que foi tipo sub alguma coisa, que aí trabalha como conectivo. Sim, eu sempre não é proibido. Tá. Então não tem proibição quanto a isso. Não tem. Okay. Então, como eu falei para vocês, hoje eu estou trazendo um modelo. Nas minhas próximas aulas, eu posso criar outros modelos para vocês. Okay, né? okay. Quem depois puder lá comprar o e-book vai ver que eu tenho outras formas de fazer isso. Né? Mas é porque não dá em uma aula para eu dar todas as dicas, né? Todas as ideias das estruturas. Nas próximas aulas, eu vou trazer outros temas e vou trabalhar com vocês outras formas. Mas você tem a possibilidade de fazer a conexão por sinonímia e você também tem a possibilidade de fazer a ligação por elementos coesivos comuns. A UERJ não te proíbe de usar conectivo, tá? Aliás, tem que ter conectivo, porque se não tiver, não é dissertação argumentativo, tá, gente? Para ficar claro isso para vocês.
O que a UERJ pede é que o aluno ele não use aqueles conectivos que a gente só usa na redação do Enem, porque fica muito cara de Enem. E já foi feito palestras, inclusive, com o próprio diretor, inclusive na minha última aula, eu botei para vocês um resuminho do que o diretor do departamento do DSE da UERJ publicou na revista eletrônica UERJ, que ele diz assim: para que o aluno vai usar Destart? Ninguém fala assim. Então, ele não quer esses tipos de conectivo, mas não sob esse viés. No entanto, todavia, são conectivos comuns. Então, você pode usá-los. Não tem problema, porque, de alguma maneira, essa coesão tem que ser feita, essa ligação de coerência e coesão tem que ser feita. Então, você tem algumas maneiras de fazer. Né? Eu expliquei na última aula a coesão lexical por sinonímia. Hoje, como é uma outra aula, eu estou explicando através de elementos de coesão comuns. Tá bom? Ficou claro para você? Ficou claro, gente? Gente? Ah, beleza. Pensei que tivesse travado. Show. Então, deixa eu finalizar aqui, porque faltam 7 minutinhos para acabar. Vamos lá. Por último, no rascunho... Oi, quer falar? Ai, perdão, meu cachorro tá fazendo barulho aqui. Qual que foi a sua resposta que você deu no primeiro parágrafo mesmo? No primeiro, eu falei sobre o controle das liberdades individuais por meio da censura. Censura e repressão foi meu argumento 1. Censura e repressão foi meu argumento 1. Medo e controle, meu argumento 2. E agora eu vou falar do meu argumento 3, que é desgaste gradual da percepção de liberdade. Então, desgaste gradual tem que aparecer no meu parágrafo de desenvolvimento 3. Então, vamos lá, desgaste gradual. Aí, olha o que eu fiz. Deixa eu voltar aqui, peraí. Agora, o último parágrafo de desenvolvimento. Como que eu comecei? Olha o conectivo. Eu usei no entanto, mas eu poderia usar... Deixa eu ver qual foi a última palavra aqui. Liberdade. Liberdade individual, tá vendo? É a última palavra do meu desenvolvimento 2. Eu poderia fazer uma coesão lexical por sinonímia usando assim. Sinônimo de liberdade. Me fala um sinônimo de liberdade. Pensa aí, sinônimo de liberdade. Me fala, uma palavra. Liberdade. Pode ser livre-arbítrio. Autodeterminação, acho que fica um pouco fora. Vamos usar livre-arbítrio. Autonomia, obrigado. Então, olha só. Eu não terminei no meu parágrafo anterior com a palavra liberdade? Aí, o que eu poderia fazer? Ao invés de fazer o uso do conectivo aí, no entanto, eu poderia colocar assim: a autonomia é uma das características mais preocupantes desse regime, de regimes desse tipo, e o lento desgaste da percepção da liberdade. Pronto. Ao invés de usar o conectivo, no entanto, eu poderia usar um sinônimo de liberdade para fazer a ligação. Só que como eu já vou falar liberdade ali, eu não quis repetir. Entendeu? Mas se tiver na tua cabeça um sinônimo e você quiser ligar uma coisa com a outra, você tira esse no entanto e coloca um sinônimo. Isso é coesão lexical por sinonímia, tá? É uma ligação através de um sinônimo da última palavra do parágrafo anterior. Ponto. Então, eu poderia colocar, ao invés de no entanto, a autonomia é uma das características mais preocupantes de regimes desse tipo, bem como o lento desgaste da percepção da liberdade. Ponto final. Ponto. Já fiz isso a parte em roxinho. Parte 3 é o quê? Tópico frasal. É o resumo do meu argumento. Lá no meu rascunho, vou voltar para vocês verem. Olha aí. Primeiro, repara. Olha para o slide. Está todo mundo olhando? Tá vendo que eu grifei aí, ó? Lento desgaste da percepção da liberdade. Está grifado, tá vendo? Então, olha lá o meu rascunho. O que eu falei no meu rascunho? Desgaste gradual
da percepção da liberdade. Essa palavra já apareceu no meu parágrafo de desenvolvimento 3. Então, é isso. O meu argumento ele aparece sempre na primeira linha de cada parágrafo. O meu argumento sempre aparece na primeira linha de cada parágrafo de desenvolvimento. Então, é um resuminho. Ponto. Lento desgaste é o meu argumento. Agora, eu preciso explicar o que é esse lento desgaste. E aí eu continuo. Muitas vezes, a população, gradualmente privada de seus direitos, acaba aceitando a repressão como normal. No livro, o Conto da Aia, as personagens demonstram essa adaptação, incapazes de lutar contra o sistema ou mesmo visualizar uma alternativa. Se vocês leram o livro, se vocês assistiram a série, vocês sabem que apenas a Alfred, né, ela está engajada junto com a June, né, junto com os outros algumas personagens aparecem, né, ali engajadas tentando aquela situação. Enquanto as tias, as Martas, né, as próprias esposas dos comandantes, elas se acostumaram com aquela situação. Então, o que é o lento desgaste da percepção da liberdade? É quando a gente está tão acostumado com aquela situação que a gente tem aquela situação como normal. E no livro isso acontece. Apenas É a naturalização do discurso. O discurso acaba naturalizando um comportamento anormal. Isso. Silas botou assim, tem um filme muito bom sobre isso, Dias Perfeitos, vou colocar na pasta do Drive. Muito bom. Eu não assisti, mas já ouvi falar. Então, se você tem uma situação como essa, Silas, você pode colocar, inclusive, isso como repertório. Aí, nessa parte que está em rosa, que é a parte 4, você poderia colocar essa referência aí que você tem. Não tem problema nenhum. Você bota a referência do filme e associa ao livro. Não esquece. Fica super bom, tá? Se você fizer isso. E por último, frase final. Vou acelerar aqui por causa da hora, tá, gente? Frase final. Aquela frase de efeito. É preciso... Tá em amarelo. É a última parte, 5. É preciso que possamos... Olha aí, possamos grifado. Quem possamos? Ó. Nós. É preciso que possamos refletir sobre tal problemática. Pronto, acabou. Reflexão crítica. Agora, para acelerar isso ao finalzinho, na minha conclusão, o que eu tenho que fazer? Falta agora parte 6, 7 e 8. Reparem que eu mudei as cores. Ó. Parte 6 está em cinza, parte 7 está em azul e parte 8, que é a última parte da redação, está em laranja. Tá? Então, o que eu tenho que fazer no parágrafo de conclusão? Eu tenho que retomar a polêmica, não é isso? Reafirmar a minha resposta, resumir o meu argumento e fazer uma reflexão crítica e acabou. Pronto. Então, vamos pedaço por pedaço. Logo, conectivo de conclusão. Fica claro que governos autoritários têm um efeito significativo sobre as liberdades individuais. Opa, isso não está no tema? Olha aí, retomando o que está no tema. Restringindo não apenas o corpo físico, mas a própria capacidade de pensamento e de resistência. Obras como o Conto da Aia servem para nós, olha a marca de autoria, como lembretes poderosos dos perigos de permitir que qualquer poder absoluto, olha o tema, governos autoritários, sinônimo, poder absoluto, se perpetue, corroendo os direitos fundamentais em nome da ordem, que é o que os comandantes da República de Gilead falam. Frase de efeito agora para fechar. O equilíbrio entre segurança e liberdade é crucial para que possamos manter uma sociedade justa e plural. Refletir. Fiz propostas de intervenção? Não. Eu apenas refletir que, para que não exista um governo autoritário, é preciso que nós possamos manter na sociedade o que é justo
e o que é plural, o que é igual para todos, tá? Aí eu não falei sobre título, vamos lá. Eu sempre deixo o título por último, tá? E eu não fiz o título de propósito. Por quê? Porque eu quero que vocês olhem, deverzinho de casa, eu quero que vocês olhem todos os argumentos que eu separei, repressão, medo, desgaste gradual, e reflitam qual seria um bom título com esses argumentos que eu usei ao longo da minha redação. O título, ele é por último. Por quê? Porque você primeiro tem que fazer o quê, gente? Esse slide aqui, ó, deixa eu voltar nele. É o meu slide coringaço. Ele é o meu rascunho. O que é o rascunho? Tema, o que eu vou usar como repertório, meu argumento 1, 2, 3, e a conclusão. Depois que eu pensar no que eu vou falar, é que eu vou pensar no título. Porque o meu título, ele tem que ter uma ligação com o que eu falei durante a minha redação. Ele não pode simplesmente estar aleatório. Então, vocês podem... Aí tem uma outra aula que eu já dei sobre título. Se você não assistiu, você assiste. Onde eu explico como você formula o título. O título, ele tem algumas características. Você não pode botar artigo, por exemplo. Você não pode fazer mais de 3 palavras. O título é curto. Não põe pontuação. Não faz outra pergunta, porque o tema já é uma pergunta. Então, não faça um título sendo uma pergunta. Coloca a palavra-chave. A palavra do título pode ser o próprio argumento. Entenderam? Então, façam o fechamento depois, por último, depois que você finalizar seu texto, tá? Então, gente, se vocês querem saber mais, né, como fazer o título, como é a estrutura, outros modelos, outras possibilidades, eu tenho o e-book, tá aí no link, né, do slide. Podem me chamar nas redes sociais e eu, com certeza, também na minha próxima aula, vou trazer para vocês outra polêmica e vou analisar junto com vocês um capítulo do livro e montar uma redação junto com vocês para que vocês saibam como fazer isso, tá bom? Porque é isso, na minha opinião, a gente só aprende redação quando a gente vê estrutura montada, pronta, quebra-cabeça. Quando você não tem uma ideia e o professor fala assim, introdução, desenvolvimento e conclusão, não explica como faz, a gente não sabe fazer. Mas quando a gente sabe o que tem que ser feito em cada pedacinho da redação, a gente com certeza vai longe, né? Então, vamos lá, gente. Depois podem me procurar no @literahistoria. Quem não tem a folha de redação oficial, chama a Thaís Maria no privado, nos grupos. Ela vai mandar para vocês a folha oficial. Né? Treinem na folha oficial, treinem os argumentos, treinem os trechos do livro, decorem, se possível, os trechos do livro, os capítulos, o que fala. Se você olhou assim teu livro e achou uma frase de efeito bacana, achou um exemplo maneiro, grifa ele e coloca ele como argumento. Lembra dos 3 principais eixos desse livro. Repertório, eixo principal, mulher. Eixo secundário, sociedade. E terceiro eixo, religião. Então, lembra disso na hora de você ler o seu texto, tá bom? Ó, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, vá lá e coloca. Gostei da aula, professora maluca, mas eu quero aula com ela. Pode me chamar que eu tô aí, tá bom? Beijo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Fica com Deus. Tchau. Boa noite.